pessoas são ignoradas, são tratadas como problema, aluno problema. Eu era exatamente esse aluno aí. Eu vendia minhas coisas lá e tinha professor que quase me matava porque eu não podia vender. E completando aqui com o Igor, eu posso falar com propriedade, era um dos mais comportados da turma. O mal da escola é tratar as pessoas do mesmo jeito. Eu não vou fazer porque eu sinceramente, eu não suporto mais escola. Não suporto estar dentro de uma sala de aula. Vem cá, vamos reagir a um vídeo do Flávio Augusto dando dicas para quem está começando um pequeno negócio. Começando um negócio, pensa só no sucesso, é lógico que ninguém abre um negócio para falhar. A dica mais básica seria o quê? Assistir vídeos na internet. E, aliás, um conselho que eu deixo para vocês aqui é sejam, para quem é do Destiny Mind, sejam extremamente seletivos com o que vocês veem na internet. Quem consome muito internet confunde muito a cabeça também. Então, como eu consumo internet? Só com indicação. Flávio, o que você está assistindo de tal coisa? Antes de começar, eu realmente concordo com essa ideia aí de toma cuidado com a internet. Uma das coisas que fez a nossa loja dar errado, quem não sabe, a gente teve uma loja chamada Loja Trono, que a gente fracassou com ela, desligou ela justamente porque a gente foi muito rápido, né? Tipo, lá no começo, que era dropshipping no começo, a gente teve vários problemas justamente por conta que a gente ficava vendo vídeos na internet de pessoas que diziam assim que era muito fácil, que era só fazer. Aí nós fazia a loja, nós somos técnicos em design, essas coisas aí, programação e o design, e os outros da equipe também, e foi muito rápido. O resultado é que fracassou, porque não é tão simples assim. Realmente, ainda mais na época que nós estávamos no dropshipping, né? Que o dropshipping, por muito tempo, ainda mais na pandemia, é um dos maiores negócios, assim, que as pessoas dizem que são fáceis, né? Só que, no nosso caso, o imposto matou muito, também tem essa, né? Nos vídeos, bem que não avisava esse negócio de imposto ou não. Aí nós caímos no bait deles que tiveram e aconteceu o que aconteceu. Uma parte da culpa também é nossa, né? Querendo ou não, mas esses vídeos aí tiveram um pouquinho também. Fulano, o que você está assistindo de tal coisa? Essa semana o Guilherme Benchimol teve lá em casa. Perguntei, o que você está assistindo de série? Foi isso. O que você está assistindo? No YouTube, qual tipo de palestra você procura? Tal coisa. Ou seja, eu só consumo por indicação. A chance de eu entrar na internet e ficar rodando é zero. Então esse é o conselho que eu quero dar para quem é Destiny Mind aqui, está comigo. E você que está em casa também, se quiser, siga o conselho. Não seja um consumidor de internet aleatório. Vai confundir tua mente. E exatamente, se você não quer conteúdo genérico, não quer assistir vídeos genéricos aqui no YouTube, a gente tá aqui justamente para isso. A gente errou para isso aí. A gente faliu uma loja, basicamente. A gente desligou uma loja por conta de erros que a gente fracassou e que a gente reconheceu esses erros e que a gente traz hoje em dia na Somos IJ. A gente tem um site para isso, a gente traz notícias no site, a gente tem o canal do YouTube para fazer esses insights. Então, se inscreva no canal e vamos voltar para o vídeo. O Rick Chester chama isso de naufragar na internet. E navegar na internet e naufragar na internet. É isso aí. Qual o conselho que você dá, então, para quem está começando? Não tem como pagar uma mentoria, não tem como estar num ambiente seleto como esse. É o que? Vai para a internet e seleciona bem? Cara, vamos lá. Você pediu para ser básico, né? Então, passo número 1 é querer. Aí tu fala, mas todo mundo quer. Não, infelizmente não. Tem gente, parece que quer. Parece que quer. Muita gente já desistiu de querer. E muita gente quer a coisa errada, porque foi treinado para querer a coisa errada. Treinado para querer a coisa errada. Eu lembro na janela do meu terceiro andar do bairro Jabu, no meu apartamento, olhando um cara lavando um Fusca dele que ele tinha, e eu olhava para aquele Fusca e falava, cara, eu quero ter um carro desse. Eu sonhei com aquele carro. Eu acabei não comprando aquele carro, era o meu sonho naquele momento, e depois eu fui melhorando, etc e tal. Mas a gente é treinado desde criança, na escola, a ter uma profissão. É uma profissão que você precisa ter. A pergunta é, o que você vai ser quando crescer? Então você é treinado a entender que a única... Pior que isso aí é verdade. Isso é interessante, porque eu vou trazer até um contexto lá atrás, na época que eu vendia na escola, que eu lembro que eu vendia, eu tirava muito dinheiro. Eu lembro que eu até dizia que eu tinha mais dinheiro que os próprios professores. Por que eu falava isso? Os caras achavam um absurdo, mas não, tem uma lógica por trás. Eu tinha mais dinheiro do que os professores, por mais que eles ganhassem, sei lá, 4 mil, 5 mil reais, mas esses professores ganhavam os 4, 5 mil reais e gastavam tudo. Assim que eles recebiam esse dinheiro, eles instruía entre aspas, pagava muita coisa, fazia muita dívida. Enquanto eu, vendendo minhas pastilhazinhas, eu sei lá, eu gerava R$1.000. Eu sempre tive mais de R$1.000 guardado, assim, na caixinha do Nubank, por exemplo. Eu tive mais de R$1.000 sempre. Até hoje eu tenho. Porque isso aí eu sei que é uma reserva de emergência. E um dos professores, na época que eu vendia, que tava bombando lá de vendas, chegou em mim e disse assim, não precisa fazer nada na vida não, tu vai fazer o quê? Aí eu olhei assim pra ele, aí eu disse, tá vendendo, tipo... Óbvio que na época, como eu era mais novo, e a gente não tinha nem credibilidade. A gente tá ganhando até uma credibilidadezinha agora por conta do canal, que mostra que a gente sabe o que a gente tá falando, não é só falando besteira. Mas, na época, a gente era mais novo e os caras falavam justamente isso aí. Tipo,
Ah, tu vai fazer uma faculdade. Não que seja errado fazer uma faculdade, obviamente, já não faz faculdade. Mas muitos professores, eles via que eu, por exemplo, eu tava ganhando dinheiro, mas eles achavam que dali não dava futuro, sendo que, como eu sempre dizia, eu tinha mais dinheiro que os próprios professores. Então, realmente a escola influencia muito nessa questão, e por isso que eu tinha raiva da escola. A única forma de vida existente é aquela que você escolhe uma profissão e arruma um emprego. E eu não tenho nada contra essa forma de vida. Eu acho que é uma forma de vida digna, uma pessoa que trabalha e ganha um salário. Tá tudo certo. No entanto, essa não é a única forma de vida. Não é a única forma de vida. O cara ele pode ser artista plástico, ele pode ser autônomo, ele pode ser atleta, ele pode ser um sacerdote, ele pode ser um empresário, um comerciante, um empresário. Existem outras formas de vida que não aquela que alguém deposita a esperança e o projeto de vida dela na CLT. Essa não é a única forma de vida. No entanto, é pregada como praticamente a única forma de vida desde criança. Então, o teu filho, o filho que vai para uma escola, ele é treinado para isso. A escola, ela foi formada, a escola, que é como a gente conhece, a escola e a universidade, ela foi concebida no início da Revolução Industrial, quando a escola e a universidade, juntas, eram parte de uma estratégia, parte de um plano para formar mão de obra para a indústria. Pior que isso aí é verdade. Quem não sabe, tem até uma teoria. Não é teoria, o Rockefeller, ele era o cara mais rico que tinha lá atrás, né? Na época dessas indústrias aí que tava começando, por conta do gás, por conta do petróleo, essas coisas aí. Ele era rico por conta disso. E ele foi um dos caras que influenciou o governo para fazer isso. Aí começaram a colocar na cabeça das pessoas que essas pessoas não podem ultrapassar os limites. Muita gente vê o que nós faz aqui e acha que nós estamos fazendo doidice, mas não, nós temos fundamentos, o que nós estamos fazendo aqui. Nós temos ferramentas, e essas ferramentas, se você tiver mais curiosidade sobre elas, tem vídeos aqui de análise dando dicas de gestão financeira, por exemplo, tem fundamentos por trás porque a gente errou, a gente perdeu dinheiro com isso aí e a gente aprendeu. E é muito importante que as pessoas entendam que não tem realmente só um caminho, né? É o famoso deixar o pobre ainda pobre, não buscar outras alternativas porque sempre é ensinado daquele jeito. É o famoso que muitas pessoas falam, né? É um pouquinho, até um pouco, como pode dizer, exagerado, o caminho dos ratos, né? Muitos falam isso. Eu acho um pouco exagerado, mas, de certa forma, vendo uma visão, faz um pouco de sentido, porque se deixar a população... Obviamente não é toda pessoa, né? Obviamente tem pobre que fica rico, né? É só o geral, no caso, né? No caso, o que é ensinado a ser, porque as pessoas podem pensar diferente do que foi ensinado, obviamente. Aí pode depender de diversas formas. Mas, vendo dessa forma, obviamente, seja os professores ou pais da antiga, porque no caso dos professores, que seria a profissão, porque eles têm uma profissão, que é professor. Tanto que eles forçam muito esse negócio de faculdade, porque é o que deu mais ou menos certo para eles, porque o professor não ganha muito, depende do professor, obviamente, mas foi o que deu certo para eles. E muitas pessoas só veem um caminho. No caso dos professores, seria a universidade para ter algum emprego. Né? Muitos são assim, depende do professor, né? Todos, obviamente. Mas se você analisar, realmente a sociedade, a maioria das pessoas te instruem a procurar algum emprego, né? E não ser alguma coisa diferente. Então eu concordo nessa parte também. Tem outra coisa também, por exemplo, meu pai, ele nunca foi pra escola não, meu pai era bardeneiro. Minha tia era professora, aí elas faziam os deverzinhos lá pra ele fazer, ele pegava o caderno e jogava em cima do guarda-roupa, ele nunca usava. Ele não sabe ler, ele sabe fazer conta. Ele tem um comércio lá dele e ele faz melhor conta que eu, que saí do ensino médio. Eu acho que assim, é feio eu falar uma coisa dessa, mas eu assumo, que se foda. Eu sou ruim em conta. Eu sempre fui ruim em conta. Mas meu pai, ele faz contas lá que eu fico admirado. Por quê? Ele aprendeu no comércio, porra. Ele aprendeu lá. E eu tô administrando hoje a bodega de pai, e eu vejo que lá gera muita grana, mais grana do que minha tia, que era professora. Uma das minhas tias ficou travada lá com a aposentadoria do governo, ficou acho que mais de 5 anos para receber o aposento, por conta que ela atuou como professora há, sei lá, 30 anos atrás. E meu pai, ele não sofre disso, porque ele tem a venda dele, hoje tá pertinho do final do mês, eu me admirei com o tanto de dinheiro que gera ali de vendas. E eu sempre dizia pai que gerava dinheiro, e pai ficava com aquela mentalidade que não, aquilo dali não dá dinheiro. Óbvio que dá dinheiro. Se tu tá vendendo um negócio e tu coloca uma porcentagem em cima daquilo dali, tu vai ganhar em cima daquilo. Não faz sentido tu vender e perder, né? Então nós temos um modelo industrial da educação no mundo inteiro. Ou seja, é um modelo que catequiza as pessoas para serem empregados da indústria. E, repito, não tem nenhum problema, é uma forma digna de vida alguém ser um empregado e trabalhar numa empresa, está tudo certo. No entanto, não é uma forma de vida, não é a única forma de vida. E por que eu repito isso? Porque muita gente não se enquadra nesse modelinho, entendeu? Muita gente não se enquadra, aí são os desajustados. Muita gente não se enquadra na escola, no modelinho da escola, muita gente não se enquadra nesse formato. Essas pessoas são descartadas, são expulsas,
Essas pessoas são ignoradas, são tratadas como problema, aluno problema. Eu era exatamente esse aluno aí. Eu vendia minhas coisas lá e tinha professor que quase me matava porque eu não podia vender, sendo que eu vendia até por diretor, porque eu queria ver se eles realmente deixavam. Tinha professor lá que quase, porra, não podia vender, porque aquilo ali a escola era pra estudar, sendo que eu não tava atrapalhando ninguém, cara, eu tava só vendendo. E eu realmente era excluído das coisas. Não é à toa que, por exemplo, eu e o Janelson já conversando agora aqui, Janelson era o mais comportado da turma, era ele e outros colegas nossos. Mas eu sempre denunciei. Eu dizia que não. Janelson é diferente, ele tá sendo assim porque tá na escola, mas ele não é assim, e os outros colegas meus também, que eram mais comportados. Não é à toa que no terceiro ano todo mundo ficou doido, ninguém mais ligava pra nada, Janelson mesmo, ele ligava, o Janelson era o melhor da turma, literalmente, mas eu era excluído dessas coisas. Eu lembro que os professores líderes, né, das turmas lá, se reuniram para escolher um líder para a sala. Aí eu fui desafiado, eu sempre gostei de desafios. Os caras disseram que duvidavam que eu conseguiria virar líder. Aí eu, no pico da juventude, o cara é doido, né? Eu disse assim, eu convenço sim os professores. Antes mesmo da reunião, eu fui me ligando que ser líder de sala não vale a pena de jeito nenhum. É só levar bronca, dor de cabeça por todo canto, é só mais trabalho. E eu não fazia isso. Eu fui pensando e fui desanimando, porque eu não queria participar. Mas quando eu entrei lá na sala, os professores quase me esculachavam, dizendo, parabéns, você quer ser líder, mas você não pode porque você é irresponsável. E os caras que eles escolheram hoje, eles não lideraram um único projeto. E eu já liderei mais de 4 projetos. Então, se eu era o aluno problemático que não podia liderar, eu provei que eu podia liderar. Eu liderei mais de 4 projetos, né? E completando aqui com o Igor, eu posso falar com propriedade, era um dos mais comportados da turma. O mal da escola é tratar as pessoas do mesmo jeito. Porque tanto que eu acho que talvez você já viu aquela imagem, que seria tipo um peixe para subir uma árvore, alguma coisa assim. Porque nem todo mundo é igual. Obviamente tem velocidade de aprendizagem diferente, métodos diferentes, e por aí vai. Mas na escola trata todo mundo igual, porque ensina todo mundo assim, ao mesmo tempo. Tem esse negócio de tratamento de pessoa, assim. Não muda. Aí quando alguém é diferente, trata como se fosse algo tipo super mal, alguma coisa assim, né? Geralmente. Tem uns que tem um pouco de razão, né? Porque é bagunceiro até demais. Mas tem outros que é meio pesado demais. No caso do próprio, até a própria turma, né? Às vezes, meio que era um pouco, como pode dizer? Cruel. Cruel. Era muito pesado, assim. Eu ficava no meu canto, né? Que era meio quieto, assim. Eu ficava, ixi, o povo pega realmente pesado com ele. Isso aí foi desde o primeiro ano. Isso aí é só observando. E já na Ilsa aqui tá de prova, que eu era muito crucificado lá na escola, na sala. Literalmente todos. Mas, como o Janelson disse, tem uns que realmente fazem sentido, porque tem uns que realmente são bagunceiros. Eu não era bagunceiro, porra. Eu me tornei um bagunceiro, porque eu lembro que quando eu cheguei lá na escola, eu queria ser um dos melhores alunos. Assim, não um dos melhores, mas ter boas notas, como eu era sempre nas outras escolas, sempre foi assim, sei lá, 8 pra cima, tá entendendo? Só que os professores foram começando a me tratar tão mal, que eu cheguei à conclusão que não, eu não vou mais ligar pra escola e eu vou vender. Aí eu comecei a vender. Aí foi pior ainda, os professores caindo mais ainda em cima. E foi até o fim, até o dia do discurso lá da formatura, tu lembra que todo mundo aplaudiu? Foi uma guerra, cara, pra deixar eu falar o meu discurso. Porque assim, o meu discurso não foi um discurso padrão, olha, nem aqui foi um padrão. Foi tipo uma historiazinha, tipo uma narrativa de tudo que aconteceu desde o primeiro até o terceiro ano, e era uma história meio motivacional, porque eu sou bom em escrever e de falar. Aí eu fiz esse texto e a coordenação caiu em cima. Não podia, porque eu tinha que agradecer os professores. Eu disse, eu não vou agradecer professor. Eu agradeci uns, porque eles eram bons, mas eu não vou agradecer. Enquanto os outros tudo lá agradecia, ninguém nem prestava atenção naqueles outros discursos, pô. Vai dizer que ninguém prestava atenção. E o meu, eu percebi que todo mundo prestou atenção no meu discurso, porque eu tava fazendo uma história, eu tava fazendo um storytelling, que eu sempre ensino aqui. A gente fala muito aqui no canal, né, sobre storytelling. E eu tava fazendo isso aí na prática lá. E foi uma guerra pra eu conseguir. Mas como não tinha outra pessoa pra falar, e ninguém tinha preparado um discurso, eu fui selecionado. Aí todo mundo bateu o pau e realmente prestaram atenção. Então, Janelson é a prova que eu também não tô me vitimizando, né? Porque Janelson tá de prova. E eu não me arrependo também, o que fez foi feito, né? Não, pior que é verdade, esse negócio do discurso aí, eu me lembro até que tu ficou desanimado, né? Era tanta cobrança pra um padrão assim, que tu ficou desanimado, mas tu mesmo assim fez. E foi o único que as pessoas prestaram atenção. Eu só prestei atenção no teu, no resto, eu não tava nem aí, eu só tava olhando, só olhar mesmo, foda-se. Tem reunião lá entre os professores, ó, quais são os alunos problema? São os alunos que não se enquadram. Vamos fazer o que com ele? Tasca a Ritalina nele. Você vai estar com Augusto à tarde, não é? Você até pode perguntar. O Brasil é o segundo maior consumidor de Ritalina do mundo. Ou seja, é aquela droga que você acorrenta a criança por dentro. Óbvio que existem casos clínicos,
de TDAH, existem casos clínicos pontuais que são necessários a aplicação desse remédio, é óbvio. Mas, no entanto, eu já li especialistas falando que existe um exagero na prescrição desse remédio. Algumas pessoas tomam até esse remédio para ficar mais focado, para trabalhar mais. E aí, ou seja, derivados. Esses derivados. A Ritalina é uma marca, né, na realidade. Tem os derivados aí, e as pessoas ficam dependentes quimicamente dessas substâncias e não conseguem mais se libertarem dessa substância. É muito complicado quando, para uma criança saudável ser aceita num modelo educacional, ela tem que se submeter a uma medicação. E isso virou moda, porque é muito mais cômodo para o pai, que está preocupado em fazer outra coisa e quer dar uma solução mais fácil para o filho, ou para a escola, que tem preguiça, ou não tem metodologia, não tem competência para lidar com uma criança que não é padrão. Ou seja, eu não fui uma criança padrão. Cara, esse vídeo parece que é sobre mim, mas não é, não. É sobre negócio. Mas vou trazer outro exemplo. Nessa época da escola, não era na escola em si que isso aconteceu, mas foi no ônibus, quando eu ia para casa. Uma mulher lá que era amiga nossa, que ela era a coordenadora, não a coordenadora, que a mulher que acompanha as crianças, entende? Nós estávamos perto de sair da escola, ela perguntou: tu vai fazer o quê? Tu vai fazer aqui faculdade? Aí eu disse: não, acho que eu não vou fazer faculdade, não. Aí ela disse assim: oxe, por que não? Aí eu disse: não vou fazer, porque eu acho que eu vou fazer tal coisa, eu vou vender. Eu já tava com o plano da loja na cabeça já, tava quase tudo organizadozinho pra gente lançar a loja. Aí a mulher endoidou, mas ela começou a dizer que eu tava dizendo que faculdade não valia a pena, e eu disse: não, eu não tô falando isso, eu tô dizendo que eu não vou, não tô me importando se outra pessoa vai fazer, não vai, porra. Eu não vou fazer porque eu sinceramente, eu não suporto mais escola, eu não suporto estar dentro de uma sala de aula ouvindo várias pessoas lá conversando. Essa mulher endoidou, ela disse assim: é porque Igor não tem irmão, se ele tivesse um irmão, ele ia fazer faculdade. Aí eu fiquei pensando, aí eu levei aquilo ali como piada, óbvio, mas pelo amor de Deus, né, mas. E essa mulher, ela estudou pra professora, pra ensinar dentro da sala de aula, teoricamente, e tava cuidando de moleque dentro do ônibus, então, aí já a prova viva, né. Essa padrão que foi expulsa da escola, percebe? Então, ou seja, segundo essa régua do modelo educacional, criado na Revolução Industrial, eu não sirvo. Eu sou uma pessoa inapta. Então, o empreendedorismo, que é algo que está fora dessa cartilha, vendas e empreendedorismo, foi o que me deu um caminho. E o meu objetivo sempre é mostrar para as pessoas que elas não são reféns daquele único caminho que a escola tentou catequizar ele. Mas na nossa geração está diferente. Eu sinto que por causa da internet, cada vez mais, pós-pandemia, as pessoas estão decidindo ser empreendedoras. Mas aí tem dois motivos também. Não é? Primeiro, as pessoas estão percebendo a falência desse modelo. Não só a falência da educação, do modelo educacional, ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? As pessoas estão saindo do ensino médio sem saber matemática básica e sem saber ler e escrever direito. Né? O número de analfabetismo funcional, ele cresce muito. As pessoas saem com canudo debaixo do sovaco na faculdade, só que a gente tem que contratar a pessoa e treinar ela, porque ela não sabe fazer o que ela precisa fazer. Pior que isso é verdade, eu conheço alguns colegas meus que foram pra faculdade e eles simplesmente não sabem escrever e não sabem interpretar um texto, porra. Tem gente que é assim, e eu sinceramente fico até espantado, porque como é que uma pessoa dessa conseguiu passar? Óbvio, foi por mérito, porque ela passou muito tempo lá, muitos desses daí passaram muito tempo lá fazendo o Enem e realmente conseguiram, porque são inteligentes, mas não sabem interpretar um texto, porra. São inteligentes, não tô tirando o mérito da pessoa, porque cada pessoa, ela aprende e entende de uma forma individual, né, ninguém é igual. Mas isso é real, isso aí. Eu vi na prática gente que não sabe interpretar e tá na faculdade. Eu vejo muita gente também entrando na faculdade só pra dizer que tá, mas porque eu sempre dizia que se fosse pra eu entrar em uma faculdade, por mérito, e que realmente eu gostaria de estudar, era economia. Se eu passasse, mas eu não consegui passar. E muitos colegas meus entraram numa faculdade simplesmente por entrar, que ele nem queria entrar lá dentro. E dá pra perceber que ele entrou só pra a família dele dizer: eu tava fazendo faculdade. Que faculdade? Tal coisa, sabe? Tal coisa, não faz nem sentido. Sendo que, sei lá, o cara é bom em matemática, ele tá entrando pra médico. Não, nem pra médico. O médico é uma profissão muito grande, né? Mas, sei lá, pra terapeuta, por exemplo, sendo que o cabo é bom em matemática, então não faz sentido. E eu conheço pessoas também que fizeram faculdades, tipo assim, fazia uma faculdade, trancava, aí voltava de novo pra trabalhar, aí tinha um Enem, aí fazia de novo o Enem, aí voltava, aí disse: não, eu vou parar porque tá longe demais. Enem, não, vou fazer de novo o Enem. Porra, se decide, cara. Tu vai fazer o Enem ou tu vai pro emprego? Tem que pensar. E na minha visão, eu sempre vejo como tudo é uma venda, né? Qualquer coisa que tu tá fazendo é uma venda. Por exemplo, o discurso lá que eu fiz era uma venda pra provar que aquele discurso era bom e as pessoas gostavam. E, na minha opinião, vender é a melhor coisa que tem, cara. Porque tu pega um produto, sei lá, tu pega esse celular aqui, aí tu bota 30% de lucro em cima disso aqui e tu ganha os 30% de lucro. Não os 30, 25, digamos que tu tá pagando 5% de imposto. Tu ganha 25% em cima. Isso é maravilhoso, cara. Eu, na minha opinião, é porque eu sou o vendedor nato, mas eu acho isso muito incrível.
E eu sempre achei isso incrível, não é à toa que eu vendia na escola. Mas infelizmente os professores faziam me excluir da brincadeira. Realmente, muitas pessoas só fazem só falar pro pai ou pra mãe, tipo, que tá fazendo alguma coisa, ou sei lá, talvez pra não trabalhar, que depende, né? Tem pessoa que trabalha fazer faculdade, tem outros que não. Tem outros que é só uma desculpa pra não trabalhar. E vai de muitos casos, né? Obviamente. Mas vai realmente, cara. Ainda mais que, tipo, dependendo do curso, é mais fácil entrar, né? Assim, aí já sabe, né? Às vezes é apenas pelo status de estar fazendo faculdade. É só pra dizer, não, eu tô fazendo faculdade e com essa desculpa também de não trabalhar, né? Aproveitar que tá fazendo faculdade e não precisar ser sustentado pelos pais. E que eu acho, obviamente, isso é um absurdo, né? A empresa precisa ser a instituição educacional principal da sociedade, para treinar os funcionários, para educar os funcionários. Como hoje tem reportagem dizendo que médicos recém-formados usam o chat GPT diariamente durante as consultas para poder dar solução para o paciente. Imagina, tá tudo ficando imagina essa situação. Você está se consultando com alguém que fez 6, 8 anos de medicina e ele tem que consultar o chat GPT para te dar uma solução. Tá tudo ficando muito complicado. E aí o que acontece? As pessoas estão percebendo a falência do INSS. Você vê aí o INSS, escândalo, a conta não fecha, teve reforma da Previdência recentemente, vai ter que ter outra, porque a conta não fecha. A conta não fecha porque as pessoas, elas morrem mais tarde, vivem mais, então recebem mais o benefício, têm menos filhos, ou seja, vão ter menos pessoas trabalhando para pagar a aposentadoria dos mais velhos, ou seja, essa conta não fecha. Então quem apostou nesse modelo, que daria segurança para ele ao longo da vida dele, está caindo do cavalo. Então as pessoas cada vez mais, tem uma pesquisa semana passada, 69% dos brasileiros preferem ter o seu negócio próprio. Desejam ter o seu negócio próprio. Trabalhar por conta própria, ou seja, não ter um emprego fixo naqueles moldes da CLT que se pregou desde Getúlio Vargas até hoje. E se você é um desses brasileiros que se encaixam nessa porcentagem que o Flávio está dizendo, e você não sabe os números da sua empresa, a gente tem a JCash. A JCash é a melhor planilha de gestão financeira para o seu negócio. Lá você vai saber quanto é que está entrando, quanto é que está saindo, como é que estão os dados, os números da sua empresa, para você seguir em frente de forma mais racional. No dashboard tem gráficos que resumem todos os seus dados para você ver melhor, obviamente, de forma mais visual. Também tem as categorias de entrada e saída que você coloca nas configurações. E também tem a balançamentos, que nessa balançamentos é super fácil de fazer. E todo lançamento que você fizer vai automaticamente para a aba de entradas e saídas, toda organizadinha aqui para você. E também tem a aba relatórios, que tem ainda mais gráficos. E com esses gráficos resumem ao passar do tempo, que obviamente você pode usar o ano ou mês, alguma coisa assim, e você consegue ver melhor esses dados. Então clique no link da descrição e saiba mais. Lembrando que querer, né, é muito mais do que só desejar ter, mas é estar disposto a pagar o preço, aceitar as consequências e os processos para realmente ter. Isso é, mas é o primeiro passo. Querer. Mas é o primeiro passo, né? Brunet, a pessoa precisa querer. E quando ela quer, o ideal é que ela queira a coisa certa. Porque se ela quiser coisa errada, também não resolve. Não é? Então ela precisa querer. Esse é o primeiro ponto. Querer, ela precisa querer alguma coisa. Então ela pensa assim, não, eu quero aprender isso. Então ela vai ter que pagar o preço, como você acabou de dizer, para aprender. E aí, para aprender, tem conteúdo gratuito na internet. Tá? Aliás, 90% do meu conteúdo é gratuito. E 10% é pago. Então, com conteúdo gratuito, não apenas do meu, de vários conteúdos do seu, de várias pessoas, não é? Tem conteúdo gratuito, que a pessoa começa a aprender a direção. Porque ela não tem um pai e uma mãe para orientar. Então ela precisa aprender a direção. Esse aqui é o caminho. O que eu preciso aprender? Ela consegue aprender vendas, ela consegue aprender o que ela quiser gratuitamente. Uma dica. E como eu já falei, você aprende tudo isso que o Flávio falou aqui no canal. Então deixa o like aqui embaixo para o YouTube recomendar mais vídeos para você. E se inscreva no canal, como eu já falei. Então vamos voltar para o vídeo. Dica para escolher quem seguir é não se basear na conversa bonitinha do sujeito lá, da sujeita que está falando lá. Não se basear, gostei dessa pessoa. Não. Olha para a vida da pessoa, o que ela realizou. Ela pode falar, porque... Resultados. Você tem que olhar pela árvore, pelos frutos se conhece. Tem que olhar o fruto, cara. Porque não adianta falar coisa bonitinha, porque tá cheio de gente na internet querendo ficar milionário, ensinando outras pessoas a ficarem milionários. Então, de novo, isso é democrático. É o famoso curso que vende curso, né? Ainda mais na pandemia. Na pandemia mesmo, porque as pessoas estavam mais em casa, tecnicamente tem mais tempo. E muitas pessoas apostaram nesse negócio de online, né? Eu me lembro bem que, eu acho que nessa época eu até usava um pouco o Instagram. Eu uso mais hoje em dia para trabalho, né? Do que ver realmente, porque eu não sou muito de rede social. Era até uma piada antigamente, não usava rede social e tal. Mas nessa época aí, com o que eu usava, aparecia muito rios de pessoas ganhando dinheiro assim, com um bocado de dinheiro na mão, fala, pega o meu curso, eu empreendo com 17 anos e eu sou milionário, alguma coisa assim. Nessa época, hoje em dia nem sei, acho que deve ser bem menos comparação,
Mas isso aí é uma coisa a se destacar. Eu, na época lá que nós lançamos a loja Trono, a primeira versão foi um desastre, porque fizemos tudo de uma vez. Justamente como o Flávio aqui falou, a gente viu vídeos lá, igual o Janel está dizendo, de pessoas lá com 17 anos que estavam milionárias. Eu achei incrível aquele modelo de dropship. Eles, não, vamos fazer. No começo foi um desastre. Pausamos a loja Trono, estudamos, juntamos dinheiro. A Janelson entrou. Aí, nesse meu período de tempo aí, eu comprei um curso de tráfego pago para e-commerce. Esse cara, esse professor aí, ele sabia criar uma loja online, sabia deixar tudo de um jeito, deixar no Google, por exemplo, o SEO, essas coisas, ele sabia. Mas quando foi entrar na hora do tráfego pago, ele não sabia. Ele, no vídeo, dava pra ver claramente que ele tava lendo os documentos, os docs ali, do Meta ou do Google Ads, pra saber qual era a melhor opção, porra. Sendo que eu comprei um curso de tráfego pago para e-commerce. Sendo que o cara, ele, beleza, ele fez toda a loja direitinho, eu aprendi muita coisa com aquilo dali, mas a questão do tráfego que eu comprei justamente para aquilo dali, ele não sabia, porra. E é justamente nessa questão aí, que o cara, eles vendem qualquer coisa, só por vender, só para ganhar dinheiro. Infelizmente. Cada um fala o que quiser, tá tudo certo. Mas é democrático também para ninguém, não necessariamente você consumir qualquer coisa de qualquer pessoa. Se você vai levar teu filho num médico para fazer uma cirurgia delicada de vida ou morte, você vai investigar se esse médico tem bom histórico, se ele é um cara que tem sucesso nas cirurgias que ele faz. Você não vai botar teu filho na mão de qualquer médico. Então, não coloca a sua vida, o seu futuro na mão de qualquer pessoa, ouvindo qualquer pessoa falar. Tem que escolher. Olha para a vida desse cara. O que ele realizou para realmente eu emprestar meu ouvido para ele. Então, essa é uma boa forma. Eu acho que a audiência está amadurecendo. E nesse amadurecimento, ela consegue diferenciar uma coisa da outra. Então é basicamente esse o vídeo aqui do Flávio. Eu gostei muito desse vídeo, eu gostei de várias dicas legais. Se viu muito como um desabafo nosso aqui na época da escola. Gostei desse vídeo porque eu desabafei, ficou legal. Então deixa o like aqui embaixo. Se você discordou de alguma coisa que eu, Janaílson ou o próprio Flávio aqui falou, comente aqui embaixo. Então se inscreva no canal por causa que toda quarta-feira tem novo vídeo com novos insights, novas ideias. E é isso, até mais.